ouvir a voz do Salvador. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. Nós estamos começando esse mês de missões. Durante todo esse mês nós seremos desafiados a pensarmos sobre missões. Eu sei que vários irmãos e várias irmãs já de alguma maneira se envolvem em missões. Eu sei que todos nós entregamos dízimos. Os nossos dízimos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela manda 52% do que se arrecada é envolvido em evangelização e missões. Então, quando você entrega o seu dízimo, a igreja entrega o dízimo para o Supremo Concílio, e a Igreja Presbiteriana tem responsabilidade com relação a missões. Então, quando você entrega o teu dízimo, você está sendo também envolvido em missões. Por outro lado, há outras pessoas que têm um envolvimento maior. Eu sei que há muita gente aqui que tem contatos com missionários. Eu sei que há pessoas aqui que ofertam mensalmente a missionários. Eu sei que há pessoas aqui que oram por missões. Eu sei que há pessoas aqui que sonham que os seus filhos sejam missionários. E é bom isso. Mas talvez a gente possa se envolver um pouco mais. Talvez há alguma coisa mais que o nosso coração precisa sentir em relação a missões. Então, como o nosso tema desse ano é orar sem cessar, hoje nós vamos juntar o tema nosso de orar e o tema do mês, que é de missões. E aí eu quero convidar você a nós estarmos pensando sobre o tema aprendendo a orar por missões. E aí esse texto de Mateus 9, 35 a 38 é um dos textos talvez que eu mais prego, é um dos textos que eu mais uso, gosto muito dele e queria convidar você para ler junto comigo. Vamos lá? Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essa semana, todas as vezes que eu vou pregar um tema, eu fico pensando o que eu posso contar, uma história aqui no começo para nos trazer para o tema. E essa semana nós vivemos uma situação que vários de vocês partilharam com a gente, porque eu tenho o telefone de boa parte de vocês que são da igreja, e aí eu mando recados, avisos para as pessoas que deram seus nomes para a minha lista e pedem para que eu possa fazê-lo. Aliás, se alguém não tem ainda e quiser dar o seu número, você passa para mim, porque eu mando notícias, as coisas que estão acontecendo no dia da igreja. Obrigado, Marcos, muito obrigado. E essa semana alguns eu partilhei isso. No meio da semana nós temos uma moça que já cantou aqui algumas vezes, e todas as vezes que aquela moça cantou aqui, a igreja ficou muito feliz com ela. Ela é haitiana, a Estela. A Estela veio para o Brasil grávida e aqui ganhou a Bruna. A haitiana canta lindo, a Estela canta lindo. E depois ela foi frequentar a igreja haitiana que tem aqui na Buenos Aires, mas a gente sempre tinha contato. Ela trabalhou na casa do Manuel e da Vera também, se eu não estou enganado. Já também trabalhou aqui, já fez alguns trabalhos aqui na igreja.
E ela ligou, mandou uma mensagem no meu celular, chorando, porque tinha chegado no aeroporto, eu não sabia que ela estava indo embora, ela estava indo para o Chile, e tinha perdido a viagem, por algum motivo, por um problema que teve lá, ela perdeu o avião. Então ela estava com a filha, e disse que a filha estava com fome, ela não tinha mais nenhum real, e ela tinha que pagar R$800 para poder, R$800 dela, R$800 da filha. E aí nós ficamos procurando saber informação, e para resumir a história, na verdade não era só ela, era ela, a filha dela, a irmã dela, a filha dela e uma amiga. Então eram 3 mulheres e 2 crianças. E aí alguém estava lá pelo aeroporto, viu o desespero delas e ofereceu uma casa para elas, lá no Jardim Santana, uma casa que estava, não sei em que condições lá, e aí elas foram para lá, mas não tinha condições de ficar por lá, e nós acabamos indo buscá-las, e elas entulharam todo mundo num quarto lá em casa. E o desespero daquelas mulheres, porque elas agora não têm mais R$1, não tem mais casa, não tem mais móveis, elas venderam tudo, juntaram tudo, porque o marido de uma delas está lá para o Chile, e eles estão se deslocando, procurando lugares para lá. E nós partilhamos isso no grupo, que agora a gente precisava comprar passagem para todo mundo, não era só para as 2, então não tinha o dinheiro mesmo. Aí naquele dia a passagem era 800, no outro dia era 1.280, e aí o marido de uma acertou de comprar a passagem de uma, e depois resolveu emprestar 500 para outra, e aí foi feita eu fiz o pedido aí, e um irmão começou a falar que mandava 50, outro que ia depositar 100, outro que ia depositar 150, e aí cada pessoa foi ajudando, foi partilhando, e aquelas mulheres na agonia, porque elas estavam muito tristes, elas choravam muito, as crianças ficavam tentando consolar as mães, porque não sabia direito o que estava acontecendo, e a gente não sabia o que fazer, porque era muito ruim ver a situação delas. E aí ontem estava mais ou menos a situação resolvida, antes de ontem estava mais ou menos a situação resolvida, mas faltava R$400 para uma, e eu já não tinha mais de onde tirar, mas no final das contas acabou dando certo, apareceu um dinheiro lá, e nós compramos a passagem de todo mundo, e elas ficaram muito felizes. E aí a conversa de ontem à noite foi maravilhosa lá em casa. Elas estavam no sofá, sorrindo, brincando, conversando, contando as histórias delas, e falando da igreja delas, e falando as realidades delas. E a moça que é amiga da Estela, estava partilhando que ela tinha 16 anos de idade, saiu da escola, naquele lugar paupérrimo que ela vivia, tinha um monte de gente num canto assim, e aí ela com 16 anos, ela foi ver o que era uma criança que estava morta, jogada no lixo, e ela ficou sofrendo muito, porque tinha muita formiga em cima da criança, e ela, mais ativa, foi lá e colocou a mão no pescoço da criança, estava mexendo, colocou a mão no pulso da criança, estava mexendo, e aí ela ligou para a mãe dela, e ficou desesperada, e ligou para a polícia, e foram lá e pegaram a criança, levaram para o hospital, e ela disse 3 dias depois para o médico que ela não tinha condições mais de ficar sem aquela criança, e ela adotou a criança aos 16 anos, levou para casa, teve mais 3 filhos, casou, teve mais 3 filhos, deixou os 4 filhos lá, o menino agora tem 14 anos, e ela está aqui no Brasil, trabalhando, tentando juntar dinheiro para poder mandar para a mãe cuidar dos filhos dela, por conta da situação dela, e agora nessa condição, mas ela estava feliz antes de ontem, e eu tive a oportunidade de viajar ontem com o Marcos, nós fomos lá em Jaru, eu fui pregar no encontro de homens que houve em Jaru, e voltamos agora à tardezinha, chegamos em casa, e ela saiu com a Del para fazer um serviço lá, buscar uma mala, alguma coisa, e eu fiquei lá arrumando minhas coisas, e resolvi ir no quarto onde elas ficam, o tempo todo lá no quarto. Eu resolvi ir no quarto, quando cheguei lá tinha um choro compulsivo, e eu não sabia o que estava acontecendo, e ela queria me falar sobre a Manu, ou a Manúchica. Manúchica foi a primeira haitiana que a Isaíra arrumou aí, teve contato com ela, primeira haitiana. Ela é casada com um primo do Elano, que nós convivemos com ele aqui bastante. E a Manu chegou aqui, logo depois teve um filho aqui, e
foi aquela primeira pessoa que a gente teve contato, que a gente teve a oportunidade de conversar com ela, de conviver com ela. Ela adoeceu por aqui, mas eu poucas vezes vi alguém trabalhar tanto quanto aquela mulher. Ela trabalha muito, muito. O marido dela foi para essas Guianas da vida aí, para trabalhar para lá, e agora de lá ele foi para os Estados Unidos, e ela ficou trabalhando aqui e juntando dinheiro para poder ir para lá também. Eu estou procurando uma mensagem aqui que eu quero partilhar com vocês. Então ela foi para lá, ele foi para lá trabalhando, ela juntou dinheiro aqui, vendeu coisas, pegou dinheiro emprestado, trabalhava de dia, trabalhava de noite para poder mandar dinheiro para o marido dela, porque ele foi para os Estados Unidos, e resolveu juntar dinheiro também para ir para os Estados Unidos, como foi o Bernardo, pai da Viviana, como foi o Elano com a família dele, como foi o marido dela, como foram tantos haitianos. Ela também se preparou agora para ir para lá, e ela trabalhou muito, e eu tenho um carinho muito especial por ela. Eu vou segurar aqui porque eu não quero chorar, já chorei muito. Eu tenho um carinho muito especial por ela, pelo esforço dela, pela batalha dela. E esses dias que ela está viajando, ela fica falando com a Del por WhatsApp, falando onde está, o que está acontecendo com ela. E ela foi com o filhinho dela, Leonardo. Quando nós fomos trabalhar lá na construção da casa do Elano, o Leonardo estava por lá brincando com a gente, tirando foto. Ela e o gurizinho dela foram para lá, porque ela não conseguiu dinheiro no dia que o Elano foi, então ela não pôde ir. Foi para tentar conseguir. E agora à tardezinha chegou a notícia que ela passou mal nas alturas das montanhas por aí, numa caminhada difícil que tinha lá, e morreu do coração, com 30 anos talvez ela tenha. E a criança dela chora muito, porque está sozinha. E eu fui falar com o Elano não estava sabendo ainda. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu queria partilhar com você isso hoje. Eu acredito, pastor, o que você está falando é verdade, porque tem muito pessoas que morreram no monte, na loma, pastor, porque até eu encontro muito morto na loma. É muito perigoso, muito difícil, muito difícil, pastor. E eu encontro muito morto aí no monte. Aí tudo pessoa que está doente não pode caminhar neste monte. E é muito difícil, pastor, muito triste. Agora mesmo que eu estou sabendo isso, quando você me mandar essa mensagem, agora que a gente fica muito triste sobre esse negócio, pastor. Só Deus de misericórdia. Ainda não estou sabendo, eu não estou sabendo nada, pastor. Eu não falo ainda com. Agora eu vou tentar falar com o Jean-Luca. Eu mandei mensagem agora para o Jean-Luca. O Jean-Luca me falou que sim. Ele está ouvindo também que o Malusca morreu. Só ainda também ele não tem muita certeza também. Se ele está sabendo, todo mundo está sabendo isso já. Eu que não estava sabendo, agora que estou sabendo, pastor, tá bom? Porque sobre Bernardo e Viviana, eu não tenho. Eu fiquei chocado com essa coisa, irmãos, porque quando eu conversei com ele, ele disse assim: pastor, está morrendo muita gente. Eu já passei por vários haitianos que morreram. Qualquer pessoa que tem doença, aquele é um caminho muito difícil. Eu estou sendo protegido pela graça de Deus com meus filhos. Eu sei que vocês estão orando por mim. Eu queria começar essa palavra hoje, irmãos. Eu estou muito mexido mesmo. Eu sou assim, é meu jeito de ser. Eu não sei conviver com algumas coisas. Literalmente, não sei conviver com algumas coisas. E a minha preocupação muito não é como ver essas coisas. A minha preocupação é como é que Deus vê essas coisas. Não é a morte da Manu, pura e simplesmente.
é como é que Deus vê a angústia do ser humano, como é que Deus vê o sofrimento do ser humano. Quando a Bíblia fala lá em Levítico a respeito da lei, ele fala do cuidado que as pessoas têm que ter com as viúvas, do cuidado que as pessoas têm que ter com os órfãos e do cuidado que as pessoas têm que ter com os estrangeiros, porque a situação dos estrangeiros, esses estrangeiros que saem dos seus países, da sua cultura, do seu meio, do seu povo, da sua família, porque está passando necessidade, está passando fome, e elas chegam em lugares como o Brasil, e nós temos hoje um movimento no mundo. Existe um movimento no mundo de pessoas indo atrás de sobrevivência, e é verdade, eu paro para refletir como é que Deus vê essa angústia. E aí, eu queria que a gente pudesse olhar nesse texto, o que motivava o coração de Jesus a mandar que os discípulos orassem. E aí quero de novo lembrar para nós o princípio do que é ser discípulo. Ser discípulo não é ouvir ensinamentos a respeito de Jesus. Ser discípulos é seguir os ensinamentos dados por Jesus. Eu sou discípulo não porque ouço Jesus, eu sou discípulo se pratico o que Jesus ensina. E o que leva a pessoa a orar por missões? A primeira coisa é observar o compromisso de Jesus com a missão. Irmãos, Jesus não veio aqui, olha, essa coisa que a gente tem, que a nossa igreja e as igrejas evangélicas gastam um tempo enorme para poder dizer que Jesus morreu na cruz para nos salvar, é uma verdade mais absoluta do mundo. Mas dizer que Jesus veio morrer na cruz, pura e simplesmente, é muito pouco. Jesus veio muito mais do que isso. Jesus veio para a terra e se comprometeu com a realidade das pessoas. Por isso o texto diz que Jesus passava pelos caminhos, percorria todas as cidades, saía procurando os povoados, fazendo 3 coisas. Primeiro, ensinando nas sinagogas. Jesus queria que onde tivesse um judeu, Jesus queria que onde tivesse um templo, Jesus queria que onde tivesse um lugar, as pessoas pudessem entender e aprender sobre a palavra de Deus. Jesus não queria que as pessoas fossem para o céu pura e simplesmente, Ele queria que as pessoas aqui na terra entendessem a palavra de Deus. Então Ele saía ensinando, mas Ele saía também pregando o evangelho do reino. Era preciso que as pessoas do templo entendessem, era preciso que as pessoas da igreja entendessem, mas era preciso que as pessoas lá de fora também entendessem. Então ele saía falando do evangelho do reino, da boa notícia de Deus, de que o reino de Deus chegou. Aqui está o caos, aqui nós estamos sob o império de Roma, aqui nós estamos sob a opressão, aqui nós estamos sob o sofrimento, mas o reino de Deus chegou. Aqui a religião está uma vergonha, aqui as pessoas estão insensibilizadas às coisas de Deus, mas o evangelho do reino chegou. E a boa notícia que eu tenho para vocês é que antes vocês estavam sobre o peso da lei, agora vocês estão sobre o peso da graça. Por isso, se a lei tem sido um peso para vocês, por isso, se os ensinamentos do templo têm sido pesado para vocês, eu quero dizer uma coisa para vocês: venham a mim, todos vocês. Quem estiver cansado e sobrecarregado de tudo isso que a religião tem colocado sobre vocês, vem para mim, e eu vou aliviar vocês. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O ladrão vem para matar, roubar, destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Se alguém está com sede, vem a mim e beba, porque quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava anunciando um evangelho que transformava a concepção religiosa deles da época, mas Jesus fazia mais. O texto diz que ele saía curando toda sorte de doenças e enfermidades, porque o corpo das pessoas interessava Jesus, porque a vida física das pessoas interessava Jesus, porque Jesus não estava preocupado apenas com aquilo que acontecia na alma delas, ele estava preocupado com aquilo que acontecia no corpo delas também. Então fazia parte da
concepção de Jesus, de que ele tinha que estar aqui preocupado com o homem todo, e ele veio, viveu, experimentou, vivenciou aquilo que nós chamamos de evangelho. Então, a primeira coisa que Jesus fala é: na prática, prestem atenção, vocês são meus discípulos, prestem atenção no que eu estou fazendo. Eu estou ensinando judeu dentro das sinagogas, eu estou pregando o evangelho do reino. Onde tem gente sofrendo algum tipo de problema, de coisa, eu saio curando, saio ajudando, porque as pessoas precisam perceber que o reino de Deus chegou. Segunda coisa, Jesus estava se envolvendo, essa é a palavra que eu queria usar aqui. Jesus estava se envolvendo com a realidade das pessoas. O texto diz que ele olhou para aquelas pessoas, e ao olhá-las, ele as viu padecendo. E aí eu fico olhando o olhar de Jesus, passando e vendo pessoas com os mais diferentes tipos de padecimentos. E aí o texto vai mais além, porque Jesus poderia ter visto as pessoas padecendo, mas o texto diz que ele se compadeceu. Ele não apenas via, mas o coração dele sentia o que estava acontecendo no coração das pessoas. Jesus não me chamou para ficar atolado dentro do templo adorando. Jesus não me chamou para ficar atolado dentro da Bíblia lendo. Jesus não me chamou para ficar de joelho plantado no chão orando. Jesus não me chamou para ficar entregando 10% do que eu arrecado para a igreja. Jesus me chamou muito mais do que isso. É para eu ficar no templo, é para eu ler a Bíblia, é para eu orar, é para eu entregar dízimo, e é para eu permitir que a dor das pessoas toque profundamente o meu coração, a ponto de eu me envolver com as realidades delas, porque eu só vou me parecer com Jesus na terra se eu estiver fazendo o que Jesus faz. E quando Jesus para fazer tudo aquilo, o texto diz que ele olha para as pessoas e diz assim: gente, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Vocês que são meus discípulos, preste atenção. Talvez vocês não observaram isso. Observe o meu envolvimento na missão. Prestem atenção no meu sentimento com as pessoas, mas prestem atenção na realidade. A seara é muito grande e os trabalhadores são muito poucos. Vocês estão percebendo a realidade? Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Vocês estão percebendo quantas pessoas estão sofrendo? Vocês estão percebendo quantas pessoas não têm o evangelho do reino? Vocês conseguem perceber como que a obra é grande? Vocês estão entendendo o quanto que vocês são poucos? O tamanho da obra assusta vocês? O tamanho da necessidade tem tocado o coração de vocês? Ou vocês estão passando, eu não tenho uma missão, eu não tenho o que fazer? Ou vocês estão passeando e vendo, mas não estão sentindo? Se vocês se envolverem para fazer, e se vocês se envolverem em sentir o que está acontecendo ao seu lado, você vai reparar o quanto que precisa de missionário no mundo muçulmano. Quantas pessoas sem conhecer Jesus no mundo muçulmano? Quanta violência, quanta ignorância, quanta necessidade de missionários nos povos originais, quanta gente precisando de missões, quanta gente sem Jesus, quanta gente sem Jesus, quanta gente sem Jesus nesses lagos, nesses rios, nessas matas, nesses lugares distantes, quanta gente sem Jesus nas grandes cidades, com as tribos urbanas as mais diferentes, quantas pessoas atoladas na droga, sem saber o que fazer da vida, sem ter condição de respirar, porque não tem expectativa, elas estão aflitas, exaustas, sem Jesus. Quanta gente muito rica no Brasil, gente muito rica,
que consideram o evangelho e evangélico um bando de ignorantes, e elas estão desesperadas, morrendo, pedindo, sem conhecer o evangelho de Jesus. Quanta gente muito pobre, largada nos cantos das nossas cidades, passando fome, chorando pelos cantos, pedindo comida. Quanta gente muito pobre ainda no sertão brasileiro, quanta gente muito pobre no interior da África, cujas igrejas não dão dízimo, que não vão produzir bens para os templos. Quantas pessoas nas cadeias, quantas pessoas nos hospitais, quantas pessoas na política, quantas pessoas na universidade, quantas pessoas sem Jesus, quantas pessoas precisando ver sinal do reino. Que reino? Vocês estão falando do quê? Vocês estão falando da igreja, a igreja evangélica, essa igreja evangélica que tem se especializado em construir templos, essa igreja evangélica que tem se especializado em buscar poder, essa igreja evangélica que tem se especializado em ficar brigando com os outros, é isso que vocês chamam de reino? E Jesus fala: não, é um povo que está plantado na terra, que se envolve com missões, que sente a dor do seu povo e que entende a realidade, ele percebe a realidade. Ele não está preocupado apenas com o que está acontecendo com a economia do seu país, ele não está preocupado apenas com o estudo dos seus filhos, ele não está preocupado apenas com a construção das suas casas. Eles estão caminhando e estão percebendo o que Jesus percebe. Aí Jesus diz assim: então, moçada, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês conseguem perceber a missão, se vocês conseguem perceber a necessidade, e se vocês conseguem perceber a realidade, então vá orar. Vá orar. Porque quando você perceber como é que a situação está tão difícil, você não vai ter outra coisa a fazer a não ser orar e pedir: Senhor, nós estamos precisando de mais gente. Eu estou me sentindo sozinho, Senhor. Eu estou fazendo pouco para uma realidade tão grande. Eu me envolvo pouco em missões, Pai. Eu trabalho pouco na minha cidade, Pai. Eu tenho pregado pouco, Senhor. E outra coisa, os meus irmãozinhos lá da igreja presbiteriana também está pouquinho, Senhor, está muito pouquinho. Manda mais gente para trabalhar comigo. Não é manda mais gente para ir trabalhar, é manda mais gente para trabalhar comigo, porque eu sou seguidor de Jesus, estou aqui, estou vendo Jesus fazendo, e eu estou com Ele, então eu preciso estar com Ele. Irmãos, esses haitianos que estão aqui, eu estou pegando o haitiano como exemplo, tá? Como exemplo, mas vocês sabem que nós estamos falando dos bolivianos, vocês sabem que agora nós estamos falando dos sírios, vocês sabem que nós estamos falando de todos os estrangeiros que vêm para o Brasil, mas eu estou falando dos nordestinos, eu estou falando dos negros, eu estou falando dos índios, eu estou falando dos pobres, eu estou falando dos muito ricos, eu estou falando de todo aquele, de toda aquela que de alguma forma precisa de Jesus. Eles estão precisando que nós sejamos missionários. E cada vez que nós chegamos aqui, nós participamos de um momento maravilhoso desse, que a gente para, fecha os olhos e espiritualmente escuta o Espírito Santo ministrando, porque a gente ouve o Espírito falando profundamente com a gente. É para a gente poder sair daqui e fazer o que Jesus fez. Se nós não estamos nos achando parte da missão, nós somos alvos da missão. Se nós não estamos observando os aflitos e necessitados na beira do caminho, no nome de Jesus, nós somos os aflitos e necessitados que estamos na beira do caminho. Se nós não estamos conseguindo enxergar a seara, o quanto ela é grande, nós somos a seara, estamos precisando ser colhidos.
Então, nesse mês de missões, nós queremos desafiar o nosso coração, para poder terminar o mês de missões com compromisso assumido, de que a gente quer, de alguma maneira mais, colocar o nosso coração, o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos sonhos na mão do Senhor, para poder dizer: Senhor, me usa, eu quero ser usado. O Leonardo tem 4 anos? O Leonardo tem 4 anos, é filho da Manúcia. A gente não sabe onde é que ele está, a gente não sabe quem está cuidando dele. A notícia que nós temos é que a polícia ficou com ele, e um tio dele que está indo também, está na Costa Rica, onde o Elano está, talvez naquele país. O Elano não viu ainda, e talvez ele vai lá pegar aquele menino. Mas eu espero mesmo, irmãos, que não apenas o Leonardo, mas qualquer pessoa que for colocada ao nosso lado sofrendo, seja que tipo de sofrimento for, físico, espiritual, emocional, material, social, qualquer tipo de sofrimento for, a gente aprenda a olhar essa pessoa com o olhar de Jesus. Qual é o olhar de Jesus agora sobre o Leonardo? Qual é o olhar de Jesus sobre quem está sofrendo do nosso redor? E aí eu gosto muito de lembrar, quando eu era criancinha lá na igreja, meus pais não crentes, e a missionária cantando para nós: posso ser um missionáriozinho para falar de Cristo aos companheirinhos, posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. E eu ficava lembrando do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos. Você vai sair daqui de novo, abençoado por Deus e bonito por natureza. Para quê? Para ser o olhar de Jesus, a mão de Jesus, a boca de Jesus, o coração de Jesus. Então, que Deus te abençoe, e que você seja, e que eu seja, e que Deus mande quem Ele quiser para junto de nós, para que a gente possa ser instrumento do Senhor. Porque a maior oração que nós podemos fazer é: Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor nos alcançou, e Senhor, dá-me o privilégio de ser usado pelo Senhor na vida de alguém. Vamos orar?